E aí galera do YouTube, bom dia, é Arquimedes aqui de Caratinga, tá? Para atender a solicitação de um inscrito aí do canal, me fez um pedido, ele falou assim: Arquimedes, coloca aí pra gente sobre o porquê armas, carabinas de ar comprimido potentes, as chamadas armas Magnum, armas que disparam a partir de 280 metros por segundo, já são consideradas Magnum. Coloca pra gente por que a gente tem tanto problema de luneta não dar certo, não funcionar nela. Põe uma luneta, ela desmonta a luneta, os parafusos soltam, ela começa a se movimentar do lugar, você ajusta, daí a pouco o ajuste se perdeu, tá? E atendendo a ele, eu vou colocar aqui o que eu sei da causa do problema e as soluções que são, na verdade, quebra-galho para quem tem esse problema. Eu já tive arma Magnum e eu também tive as mesmas dificuldades que vocês. Não tinha luneta que dava certo, ia desmontando, soltando parafuso, saindo, escorregando ao longo do trilho da arma e difícil de agrupar. É onde eu falo que eu prefiro uma arma menos potente, mas que me dê precisão, do que uma arma muito potente que eu não consiga acertar do jeito que eu quero nela. Porque a minha alegria, o ápice do meu tiro, é ver que eu acertei exato no lugar onde eu mirei, é fazer um tiro difícil, não que eu destruí o que eu mirei. Então o que eu fiz? Eu migrei para PCP, tive a sorte de comprar uma PCP barata, achei um cara lá no Rio Grande do Sul que me vendeu uma PCP barato demais da conta, cara super gente boa, e aproveitei e comprei. E hoje, assim, como eu já tenho uma PCP aí que dá 305 metros na boca do cano, é Magnum, portanto não mexi para ela dar mais, tem como você fazer dar mais, para mim tá bom. Qualquer outra arma que eu for comprar, eu prefiro uma menos potente, na casa de até 200 metros por segundo, porque, igual eu falei, o meu tiro é tiro de precisão, não é tiro de impacto. Eu não quero furar a porta, o latão, a madeira e tal. Eu quero acertar direitinho o lugar que eu mirar, tá? E como eu falo sempre para quem caça, se você souber acertar o lugar certinho, com pouquinha potência você resolve o seu problema, se fosse caça aqui no Brasil pudesse, tá? Aqui a gente sabe que é proibido e a gente não envolve com isso. Nossos tiros são em outros tipos de alvos. Mas, pois bem, eu vou colocar um vídeo aí para vocês verem o recuo que acontece com você, que às vezes você não sabe o que acontece quando você atira com a arma Magnum, uma arma de alta potência. Esse vídeo foi filmado a 480 fps, com a arma com uma mola de gás RAM, com a mola pneumática de gás RAM de 75 kg que eu mandei colocar, que é uma Hatsan TH-150 calibre 4,5. Dá uma olhadinha no vídeo aí, eu vou te pedir para você observar tanto a arma quanto o recuo que ela produz aqui, tá? Quando ela está encostada no corpo aqui. Dá uma olhadinha aí para você ver a 480 fps, se é brincadeira o recuo de uma arma Magnum. Dá uma olhadinha. Pois bem, galera, vocês viram? É isso que acontece com a sua quando você atira. O que esse recuo faz? Ele implica na balística interna. Porque o chumbo, quando você coloca ele aqui na boca do cano, na extremidade de cá, e ele vai sair na outra extremidade, lá na boca do cano do outro lado, ele leva cerca de 7 milionésimos de segundo para percorrer esse trajeto. Só que esses 7 milionésimos, a arma já está vibrando. E essa vibração que ele pega nesses 7 milionésimos faz com que você acerte um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo e com muita sorte acerte o alvo. Por quê? Porque ela tem muita balística interna.
Se fosse só o recuo, tudo bem. O problema não é só o recuo, o problema são as chamadas microvibrações da arma. Aí eu vou tentar falar aqui, não vou entrar também em fórmulas, se for preciso pede no canal que eu coloco também, mas é técnico, eu vou colocar numa linguagem prática em si. O que são as microvibrações de uma arma? Quando a arma é Magnum e ela consegue num pequeno compartimento comprimir uma quantidade muito grande de ar, primeira coisa, você começa a mudar a configuração do ar. Nós sabemos que o ar é uma coisa muito volátil. A temperatura tender a subir, se ela for alta. Se for baixa, ele vai ficar mais denso, mais pesado. O ar, conforme a quantidade de umidade que ele tem, que está na composição dele, ele tende a provocar contração, conforme a quantidade de umidade, dilatação. Então, a volatilidade do ar, quando comprimido, então, se torna maior. E quando você libera esse ar através do gatilho, ele já passa por um outro processo na sua alta volatilidade. Por que outro processo? Porque ele está comprimido, normalmente ele fica um pouquinho fora da temperatura, a temperatura sobe um pouquinho. Quando você solta ele, você aciona o gatilho, que ele sai, ele encontra um obstáculo, que é o estrangulamento que o cano da arma causa a ele, porque ele quer sair todo de uma vez e o cano da arma afunila ele só para o orifício onde está o projétil. Então ele é estrangulado para sair todo por aquele orifício. Nesse estrangulamento, a volatilidade dele muda de configuração de novo. E ele então tem uma mudança, segundo os técnicos, entre a compressão, o disparo e o alívio da câmara. O ar passa por mais ou menos 15 fatores de transformação. Isso é para quem estuda balística, sabe que tem jeito para tudo. Eu sou só um leigo que leio muito acerca disso. Aliás, eu sou livrólogo, eu gosto muito de ler. Então, essas 15 configurações faz com que quando ele sai efetivamente, ele produza microvibrações que são medidas em amplitude. Nós sabemos que a amplitude ela é o pico que uma onda pode ter e o vale que ela percorre. Então é aqueles gráficos que a gente vê assim, ó. Isso é uma amplitude de onda. Ela é medida entre vales e picos, vales e picos. Essas 15 variações que o ar passa da compressão ao alívio da câmara faz com que o cano tenha microvibrações numa frequência de mais ou menos 700 Hz. O que é isso? Essas microvibrações acontecem 700 vezes no minuto. Parece pouco, um minuto tem 60 segundos, mas dá muita coisa sim. Então essa microvibração, ela vai atuando sobre os parafusos da sua luneta, tá? Para bambeá-los. E daí a pouco sua luneta está soltando o parafusinho que prende o regulador vertical, o horizontal, sobre os parafusos que prende ela no monte. Tem gente que ainda lubrifica a arma por cima, joga aquele óleo, aí fica mais fácil dela escorregar no trilho com as microvibrações. Não é tanto recurso, são as microvibrações. Aí desmontam a sua luneta. Daí a pouco sua luneta está soltando parafuso, tá? Por quê? Porque ela é submetida a microvibrações de 700 Hz. Para você ter ideia, num torque médio, num aperto médio, são necessários 120 Hz para começar a bambear um parafuso. A sua luneta passa por 700. Então ela começa a simplesmente os parafusos a se soltarem, porque está vibrando, vibrando, vibrando. Embora isso tudo aconteça, como vocês viram no vídeo lá, tá? Do recuo da arma de forma muito rápida, mas ela vai bambeando. Vamos dar uma olhadinha no vídeo então, para entender como que esse bambeamento acontece e por que as nossas lunetas são um pouquinho inferiores às lunetas de primeiro mundo lá de fora. Dá uma olhadinha no vídeo que está aí, na animação que tem no vídeo aí. Então, galera, tentando
só dar uma noção por que a luneta quebra tanto com a arma Magnum. Aqui tem um esboço de uma luneta, né, onde você vê aqui uma luneta como se nós estivéssemos vendo ela pela lateral, tá bom? Isso aqui vendo a luneta de lado e aqui você vendo a luneta montada numa carabina. Essa partezinha aqui no cano, onde a luneta é fixada, que é chamada de rabo de andorinha, nas armas que são de alta potência, as armas de fogo, de alta potência mesmo, usada pelos snipers, a .50 e outras mais, elas têm pequenos microserrilhados aqui, nesse lugarzinho que onde o mouse está passando, que é o chamado rabo de andorinha, e o monte da luneta tem pequenos microserrilhados aqui também, de formas que um encaixa dentro do outro aqui. É como se fosse você fizesse isso aqui com as mãos. Deixa eu tentar fazer aqui, ó, ver se não perde o foco. Então, o que acontece? O monte da luneta, eu espero que dê para focar aí, tá? Ele encaixa em microserrilhados do rabo de andorinha das armas de alto recuo que os snipers usam, mas nas armas de pressão não tem esse sistema para prender o trilho aqui, para evitar dele escorregar. Então a gente prende ele simplesmente em cima do cano. Acontece que tem gente que ainda joga lubrificante aqui em cima. À medida que o recuo vai acontecendo, na hora que você atira, ele vai se deslocando aqui, você vai perdendo precisão e ele vai soltando daqui de dentro. Acontece também, eu vou mostrar para vocês aqui, o que acontece que a sua luneta quebra tanto com o recuo. Vamos dar uma olhadinha. Pois bem, galera, tá aí para você entender como que a sua luneta funciona e por que ela quebra, que ela não aguenta o tranco da sua arma. A luneta, se nós estivéssemos vendo a luneta mesmo por dentro, se fosse transparente o tubo dela, você veria ela desse jeito que você está vendo aqui, onde está passando o mouse. Ela é um mecanismo basicamente simples. Esse azul é uma lente. Essa lente ela é fixa aqui e tem duas borrachinhas, uma que prende ela aqui, junto a essa rosca que a gente ajusta o paralaxe, e outra borrachinha que prende ela aqui ao tubo da luneta. Essas borrachinhas são exatamente para evitar que essa lente fique se deslocando, tá? Então ela é presa, essa lente é presa aqui. Passa essa lente, ela vê esse mecanismo, é um tubo que tem aqui, cujo o objetivo dele é fazer a inversão da imagem que você está vendo aqui fora. Porque quando você olha para um instrumento óptico, a imagem fica de cabeça para baixo. Então precisa de ter uma lente que faz essa correção. E essa lente, ela começa a fazer essa correção por aqui, ó. Então aqui dentro é que fica o seu retículo. Isso aqui que eles chamam de crosshair, que é esse retículo aqui, essa cruzinha, ele fica dentro desse tubozinho que vocês estão vendo aqui. Aí vocês vão acompanhar comigo uma coisa aí que acontece. Vamos dar os cliques aqui, como se nós quiséssemos fazer a compensação aqui, chegar o X da luneta mais para cima, mais para baixo, para ferir o alvo. Quando você dá os cliques, acontece isso. Observe como que ele vai subir aqui para cima, como que esse mecanismo gira. É como se nós estivéssemos clicando a luneta, girando esse anel aqui. Dá uma olhadinha, ó. Tá vendo que ele tá só subindo, ó. Vê que gira aqui e esse tubo aqui tá só deslocando aqui para cima, ó. Você está fazendo o que? O alvo aqui moveu de lugar. Vamos voltar aqui para você ver. O alvo está aqui. Você está abaixando o X da luneta, como se você tivesse que acertar mais embaixo um pouquinho. Então olha o que acontece aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó, você está vendo o alvo se deslocando aqui e o tubo chegando para cima lá em cima, ó. Tá vendo? Então ele desloca essa parte que ela é móvel, ela é presa por um parafusozinho aqui no fundo para ficar fixa essa parte, mas ela se desloca. O retículo aqui, ó, essa parte aqui, ó, que está aqui dentro, ele se desloca para cima e para baixo. Vamos voltar aqui então para baixo, ó. Tá vendo, ó?
como que ele se deslocou. Você viu aqui que a mudança do retículo aconteceu aqui também, em relação ao ponto de impacto. Só que o que acontece com as nossas lunetas, como elas são mais baratas, elas não têm, vocês estão vendo essa curvinha amarela aqui, ela não tem essa parte de silicone nas lunetas de alta performance, para poder manter esse tubo preso. A nossa luneta, esse parafuso, quando exerce, esse que está passando o mouse aqui, pressão, para esse tubo se deslocar para baixo ou para cima, as nossas lunetas mais baratas não tem esse compensador de silicone aqui, ó, que mantém esse tubo firme. Então, se você for olhar, olha agora só para o compensador de silicone, ó, ele sobe para manter a luneta firme, o parafuso está segurando o tubo do retículo firme aqui em cima, e o compensador de silicone ele firme aqui embaixo, para ele não vibrar quando a Tony está presa em cima pelo parafuso e embaixo pelo compensador de silicone. Se você apertar o parafuso, o silicone cede e o parafuso prende ele em cima, e o silicone cede ao máximo para prender ele embaixo. As nossas lunetas não tem isso aqui, ó, não tem esse mecanismo. Isso às vezes é feito por uma molinha pequenininha que fica aqui embaixo. O que acontece quando você começa a fazer os seus tiros com as armas Magnum? Esse tubo que você viu que se deslocou para cima e para baixo, ele vai começando a ficar solto aqui dentro, porque ele não tem esse silicone que mantém ele firme aqui embaixo. Então, como a arma vibra demais, ela começa a perder precisão, porque esse tubo começa a ficar bambo, a deslocar para cima ou deslocar para baixo. Aí automaticamente você começa a acertar o tiro fora do alvo. Parece muito pouco, não parece? Mas um deslocamento de um clique desse, para você ter ideia, olha o alvo aqui, vou puxar o alvo aqui, aqui o alvo está na mosca direitinho. Olha o que um clique faz, dá uma olhadinha aqui como que vai mexer. Eu vou dar um clique aqui, ó. Você já perdeu no alvo cerca de 2 centímetros. Então, um pouquinho que esse tubo vai, à medida que a arma vai vibrando, um pouquinho que ele desloca, é a perda que você tem de precisão aqui por falta desse aparato aqui embaixo, que normalmente mantém esse tubo aqui no lugar. Então, isso é que desregula na sua luneta. Pois bem, galera, a sua luneta, ela tem esse parafuso, tá? Que dão cliques, é um parafuso longo, vamos dizer assim, que ajusta o seu retículo lateralmente, tá? No sentido vertical aqui, essa linha vertical move para lá ou para cá quando você mexe nesse ajuste aqui, desse parafuso aqui. Quando você mexe nesse de cima, ele mexe essa horizontal, para cima ou para baixo. O que acontece com a arma Magnum? Esse parafuso aqui nas lunetas mais inferiores, esse ajuste de cliques, ele tem um parafusinho pequenininho que vem na lateral dele, aqui mais ou menos onde o mouse está, que prende ele ao corpo da luneta. Esse parafusinho com as micro vibrações, ele vai soltando, vai bambeando. Vai bambeando, 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 bambeando. Daí a pouco você pensa que não, você perdeu esse parafusinho que fica aqui, ou que prende o de cima também, que fica aqui na lateral. Aí normalmente o que a luneta desregula é o tubo interno, como vocês viram lá dentro, lá no outro vídeo, esse parafusinho e esse parafusinho aqui. Aí esse mecanismo fica solto. Algumas lunetas esse parafusinho pega aqui em cima, aqui, ó, prendendo esse mecanismo aqui num furozinho aqui em cima, pode ser aqui em cima ou na lateral. Ele vai soltando com o tempo. Pois bem, vocês viram aí, é isso que acontece, né? As lunetas que a gente compra normalmente, como essa aqui e outras, elas são básicas e são também para o nosso poder econômico. Infelizmente, né? Eu não sei o seu, mas o de todo mundo hoje está muito apertado. São lunetas para estarem ao acesso do nosso bolso. Poderíamos ter outras melhores, mas infelizmente a taxação de impostos é tão grande que, se chegar aqui no Brasil, você tem que fazer um seguro da luneta de tão caro que ela chega. E tem lunetas de 5 mil reais, de 10 mil reais,
que nós não podemos ter, né? Elas minimizam esse problema. Então o que a gente pode fazer com as nossas aqui do Brasil para tentar minimizar o problema? Não vou dizer resolver, mas a promessa é que minimize muito o problema, sim. Olha bem, primeira coisa, se você está tendo esse problema e pode investir um pouquinho, troque o monte da sua luneta. Esse aqui, por exemplo, são dois mecanismos separados que prendem a luneta ao trilho da arma. Então, o que é o indicado hoje aí? Primeiro, que você... deixa eu achar aqui que eu estou com ele anotado aqui. Sim, achei. Tem sites aí, você digite só assim na sua internet aí, suporte para luneta com amortecedor alto. Dentro de tudo que eu li, que eu vi, é um dos melhores para quem tem problema com luneta. Não te garanto que vai resolver. Isso é a promessa do vendedor. Porque esse suporte para luneta com amortecedor alto, ele tem pequenas borrachas de silicone industrial mesmo, que vão ajudar que o monte fique preso no trilho de verdade. E um emborrachamento também pequenininho aqui, que vai segurar a sua luneta melhor no monte aqui em cima. Então a promessa dele é esta, que esses amortecedores vão absorver essas microvibrações. Então ele é um suporte, na página que eu estou com ele aqui, ele está a R$181. Tá? Às vezes acha mais barato, eu só fui ver se era verdade, existe mesmo, deixa eu procurar se tem no Brasil, tem sim, tá? Esse suporte. Mas o mais indicado é um outro aqui que eu estou abrindo aqui para vocês aqui agora, que é um chamado, vou ler aqui para vocês, suporte para luneta modelo DM70. Então você pode digitar esse suporte para luneta DM70. Ele é o que é vendido no mercado europeu, tá? Se o site está dizendo a verdade, não sei, acredito que sim, tá? Porque pesquisei também, existe ele lá fora na Europa. Esse suporte, ele foi criado por um cara chamado John Ford. E ele tinha esse problema que nós estamos tendo aqui. Ele gostava de arma potente, a luneta desregulava, bambeava parafuso, saía do lugar. Então ele pesquisou e foi até desenvolver esse DM70, que promete manter a luneta firme, os parafusos firmes no cano da arma. Ele é um suporte de mais ou menos, está aqui no site que eu estou aqui, R$361. Tá? Não é muito barato, mas se resolver realmente, às vezes vale a pena, né? Eu não sei na prática não, mas diz que ele é o que hoje domina no mercado europeu, no mercado inglês, alemão, que tem tradições grandíssimas no uso de armas de pressão. Esse suporte desenvolvido por esse John Ford aqui, patenteado por ele, que promete segurar a luneta. Acaba a arma, mas não acaba a luneta. Se você comprar, você vai ter um probleminha só com a sua luneta, que são então esses parafusozinhos que ficam aqui, ó, que costumam soltar. Um dia desse um companheiro me mandou um e-mail, o meu soltou. Como que eu fiz para resolver no meu caso? Eu coloquei aqui na tampinha um pouco de algodão ou de espuma. Fiz um acolchoadozinho até grandinho e prendi então, tanto esse aqui quanto de cá, com esse algodão. Eu prendi ele na rosca aqui, de forma que esse algodão fazia uma pressão nos parafusos e no mecanismo giratório para ele não soltar. Eu parei de ter problema com esses aqui. Agora com os de cá eu não cheguei a comprar esse suporte. O que eu fiz? Eu comprei uma arma PCP, que já era um desejo meu. E hoje qualquer arma que eu for comprar mais, com 200 metros na boca do cano, já está bom demais da conta para mim, porque igual eu falei, eu prefiro tiro que acerte do que tiro que destrua o alvo. Então, dentro do que eu conheço, as soluções são estas. Eu já comprei a Nikon, que suporta 42 joules, não aguentou, desparafusou e tal. Então, o que tem de solução, que se sabe no mercado brasileiro, depois que eu pesquisei muito, não quer dizer que seja tudo, mas eu não consegui achar outras soluções, são esses suportes aí. E coloquei esse algodão, essa borrachinha
ou essa espuma, perdão, na parte de cima da luneta, tá? Eu espero ter ajudado dentro do que eu pesquisei, com a informação técnica do que acontece, e desejo sorte para aqueles que estão tentando ir com suas armas Magnus, porque fazer um bom tiro é um prazer, é uma alegria você olhar o alvo e puxa, acertei. Isso é muito bom, ok, galera? Tendo sugestão, manda aí, dentro do que a gente puder, a gente atende. Um abraço, Arquimedes de Caratinga, para a galera do canal.